Na área de interpretação de textos, nós também temos obras temos uma solução vertical, temos obras para o sexto a nono anos, uma coleção de 4 volumes, e temos também uma obra de um único volume para o ensino médio. Por que obras de interpretação de texto? Bem, primeiramente porque, como vocês sabem, a área de interpretação de textos, ou essa frente na nossa disciplina, tem sido uma necessidade muito grande. Tanto as avaliações nacionais, como, por exemplo, o Enem, a Prova Brasil, quanto as avaliações internacionais, que é o caso do PISA, do qual o Brasil já está participando desde 2000, tem mostrado que os estudantes brasileiros apresentam muitos problemas na área de leitura. Apresentam um desempenho fraco e há uma perspectiva de uma intervenção nesse sentido, a fim de que eles obtenham resultados melhores. Ambas as obras têm uma mesma concepção, uma mesma proposta. A obra de sexto a nono é toda concebida a partir da matriz de referências da Prova Brasil e das competências transversais, ao passo que a obra do ensino médio tem como referência a matriz de referências do Enem e as mesmas competências transversais. Vamos então entrar nas especificidades de cada uma dessas obras. A obra de interpretação de sexto a nono anos apresenta 4 volumes e cada volume 10 capítulos. A estrutura é sempre a mesma. Cada um dos capítulos consiste nas seguintes partes. Há uma primeira leitura. Esta leitura é de textos dos mais variados gêneros. Então, nós fazemos uma primeira leitura, são questões dissertativas, é um estudo geralmente de bastante fôlego, e na sequência, nós tratamos de um conteúdo teórico, vamos chamar assim. Então, que conteúdos são esses? Esses conteúdos são, por exemplo, os próprios descritores da Prova Brasil. Então, um dos descritores da Prova Brasil, por exemplo, vai ser o descritor 4, que é como inferir uma informação implícita num texto. Então, nós pegamos uma questão da própria Prova Brasil, trabalhamos aquela questão, propomos ao aluno que resolva a questão. Em seguida, exploramos com o aluno o que é exatamente que foi cobrado ali, o que é que foi avaliado ali, e ampliamos esse conteúdo com ele. Fechando esse conteúdo, essa parte teórica, nós partimos então para um conjunto de questões. São questões originais, criadas por nós, autores, e propomos a resolução dessas questões. E com isso nós fechamos o primeiro capítulo, por exemplo. A cada 2 capítulos, ou seja, capítulo sim, capítulo não, nós temos, além das sessões que eu descrevi, essas 3 sessões básicas, nós temos uma outra sessão que se chama texto e intertexto. Então, uma atividade em que se faz um estudo comparativo entre 2 textos e quase sempre de gêneros diferentes. É um trabalho realmente bastante consistente na área de leitura, de interpretação de textos, que de fato se propõe a desenvolver a competência leitora do estudante. São trabalhados nesses 4 anos os 21 descritores propostos pela Prova Brasil, além de todas essas operações cognitivas que nós vimos chamando de competências transversais. Essa coleção de sexto a nono anos, ela faz parte da plataforma Acompanha a Aprendizagem. É uma plataforma que, além de oferecer o livro digital, então há a possibilidade de usar várias ferramentas digitais com esse material, há também os objetos digitais, então trechos de filmes, de músicas, vídeos, entrevistas. Então há muitos recursos interessantes que fazem parte da versão digital dessa obra. Há também a verificação de aprendizagem. E aí nós temos para cada ano mais 40 testes de avaliação para que o aluno resolva as questões e o professor o utilize no momento que julgar mais adequado. Quanto à carga horária necessária para utilizar esse material, ele foi pensado
para uma carga de uma aula semanal apenas. Portanto, é um material que se caracteriza como um material complementar a outros materiais. A obra Interpretação de Textos, voltada para o ensino médio, ela parte dos mesmos princípios, no entanto, tem uma estrutura um pouco diferente e objetivos também diferentes. Primeiro, uma obra que procura dar um reforço para o professor e para o aluno do ensino médio que tenha interesse nas questões de interpretação de texto do vestibular e do Enem, que tem tido bastante importância atualmente na aprovação no vestibular. À medida que o Enem foi ganhando também cada vez mais importância na vida do estudante do ensino médio, isso foi ficando cada vez mais claro, já que o Enem não tem uma preocupação com a história da literatura e nem com uma determinada lista de obras literárias. Ora, a ideia desse livro de interpretação para o ensino médio é justamente essa, com base em questões de interpretação de vestibular e do próprio Enem, desenvolver, junto a esse jovem do ensino médio, determinadas habilidades de leitura que o levem a resolver esse tipo de questão com maior facilidade, com maior sucesso. São 28 capítulos, organizados em 3 blocos de conteúdo, ou seja, em 3 unidades. No primeiro bloco, nós desenvolvemos certos conteúdos que são essenciais para um bom trabalho com interpretação de texto. Então, são conteúdos, por exemplo, como o que é texto, o que é discurso, o que é intertexto, o que é o interdiscurso, o que são variedades linguísticas, que são conceitos muito importantes. No segundo bloco, nós vamos trabalhar as chamadas competências transversais. Então, as várias operações que são muito importantes num trabalho consistente de leitura, como, por exemplo, o que é fazer uma análise, o que é levantar hipótese, o que é comparar, o que é inferir, o que é justificar, concluir, etc. Todas essas operações são trabalhadas partindo sempre de questões do próprio Enem. Nós mostramos para o aluno, primeiro propomos a ele que resolva a questão, depois mostramos a ele que tipo de operação foi solicitada naquela questão e como é que ele deve proceder em questões desse tipo. No terceiro bloco, nós tratamos de questões mais específicas dos exames. Então, por exemplo, o que é uma situação problema nas provas do Enem? Como lidar com questões desse tipo? É um livro relativamente simples, é também um livro que se propõe a ser um complemento de trabalho para o professor e para o aluno. Há muitas formas de uso desse livro, há quem possa utilizá-lo, por exemplo, com uma única aula semanal durante toda a vida escolar do ensino médio, e ainda sobra tempo. É possível trabalhar esse livro também durante 2 anos, com uma média um pouco maior de aula, e é possível até trabalhar num único ano, com uma carga um pouco maior. No Manual do Professor, você vai encontrar orientações nesse sentido, da melhor forma de se fazer o uso desse material. Eu lembro que a obra Interpretação de Textos passa também, a partir de agora, a fazer parte da plataforma Connect, o que significa que existe o livro digital, que existem objetos educacionais digitais que acompanham a obra, como entrevistas, músicas, trechos de filmes, discussões bastante interessantes mesmo que são feitas em torno de algumas questões tratadas na obra. E também o professor vai encontrar um material de avaliação do aluno. Então, além daquilo tudo que o próprio livro oferece, ele também vai poder aplicar simulados conforme é a proposta da própria plataforma Connect.